Livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 13, de 1 a 11. E nós vamos fazer o seguinte: quando estivermos lendo, tem dois gestos, tá? O primeiro gesto é assim. Isso aqui é Jesus. Quando Jesus estiver falando é o J. E esse daqui é quando a serpente está falando, tá? Porque tem pessoas que confundem, não sabem quando é Jesus e quando é a serpente. Então vamos ler esse texto e você vai mostrar que você está entendendo quando é Jesus e quando é a serpente. Jesus e serpente. Como é que é a serpente? Jesus. A gente ouve Jesus, a gente desliga a serpente. E nós vamos ler aqui vamos começar a leitura. Então Jesus foi levado, capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus. Vamos ler esse versículo. Vamos ler esse versículo com a voz de diabo, a voz do diabo. Aquela voz que você usa com seu marido quando você está com raiva dele. Ou com a sua esposa, com seus filhos. Você está chateado. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, para Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui embaixo, pois está escrito, ele dará. Essa parte escrita aqui, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Então é Jesus ou a serpente? Que negócio é esse? É Bíblia, mas é Satanás, porque Satanás também usa a Bíblia, entendeu? Tem que ter cuidado, que às vezes o diabo conhece a Bíblia também. Se ele sabe que você entende de Bíblia, ele vai usar a Bíblia, ele vai falar porque ele sabe que você tem a Bíblia com autoridade. Então o diabo ele vai usar a Bíblia. Tinha um jovem, logo quando eu cheguei na Chapada, muitos anos atrás, ele usava a Bíblia para falar para as meninas que não tinha problema, que Deus aprovava ele transar com elas. Aliás, tem um pastor no Brasil que ensina isso também. Se não tiver casado, não tem problema. Ele usa a Bíblia. Entendeu? É Bíblia, mas é versículo escolhido pelo cão, fora de contexto. Então ainda continua sendo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus também respondeu: está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. No livro de Lucas, capítulo 4, onde ele fala dessa mesma tentação, Satanás ele acrescenta, ele diz:
toda a autoridade foi dada a mim sobre o mundo. E eu posso passar para você, se você se prostrar e me servir. É tudo, ó. É verdade que o diabo tem autoridade sobre o mundo? Mais ou menos. Ele é chamado o príncipe do mundo. No livro de Gênesis, capítulo 1, no verso, acho que é 27. Deixa eu ver. Deixa eu falar para você direitinho. Verso... Deixa eu olhar. Capítulo 1, verso 28. 1:28. Deus deu autoridade sobre a terra para o homem, para o ser humano. Você tem autoridade sobre os peixes, aves, sobre tudo que anda, sobre as árvores. Você tem autoridade sobre todos eles. Domínios, né? Eles são seus. Mas aí o homem, ele foi e o quê? Se encurvou e obedeceu Satanás. Ou seja, ele passou a autoridade dele para Satanás. E é dali que então Satanás conclui: a autoridade foi dada para mim, mas não por Deus. É tipo alguém quando acontece uma coisa e o chefe diz assim: quem autorizou isso? Quem autorizou isso? Aí alguém diz: foi o fulano. Sim, só que o fulano não tinha respaldo nem posição para estar autorizando aquilo ali. Entendeu? E Satanás então ele usurpou, ele tomou essa autoridade da humanidade pelo engano, e ele se acha então com autoridade sobre a terra. Em Lucas capítulo 4 ele diz: eu tenho autoridade sobre toda a terra, sobre as nações, e eu vou te dar isso aí. Isto eu te darei, verso 9, se te prostrardes e me adorares. Ou, na verdade, se te prostrardes e me servirtes. Esse, que nós vamos já ver. Isso é baseado em versículos de Deuteronômio. Jesus então lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele sirva, ou preste culto. Esse preste culto é mesmo sirva, e só a Ele sirva. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram Jesus, o serviram. Vamos ver quantas coisas Deus nos ensina. Deus teve o cuidado de colocar essa passagem, porque todos nós vamos passar por essa mesma situação. Essa situação da tentação de Jesus vai acontecer com cada um de nós em vários momentos da nossa vida. E Deus então, Ele quer que a gente saiba lidar com essas tentações. E vamos começar pelo primeiro versículo. Não é estranho? Diz aqui: então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Como é que é? Foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não está estranho? Você acha que Deus leva você para ser tentado pelo diabo? Na verdade, você encontra esse fenômeno em muitos lugares da Bíblia. Deus, a Bíblia diz, e Ele testou o coração. Ele entregou para a tentação, para testar o coração, para ver o que havia naquele coração.
ao rei Ezequias. Lembra o rei Ezequias, depois que ele acrescentou 15 anos à vida de Ezequias e curou daquela doença? Ezequias, ele se encheu de orgulho e Deus, a Bíblia diz, o deixou. Quando vieram os babilônicos, ele o deixou para ver o que estava no seu coração. Deus já sabia que havia orgulho no coração de Ezequias, certamente. Mas Deus queria que Ezequias soubesse. Deus faz isso para nós. Deus testou o coração de Abraão. Deus já sabia a resposta de Abraão, a ponto que Deus já tinha colocado uma ovelha para substituir o filho. Deus já tinha preparado todo o teatro. Mas Deus queria que Abraão soubesse, quem era realmente o Senhor dele. E é para isso então que Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, não para que Ele saiba, mas para que eu saiba quem é realmente o meu Senhor, quais são as minhas prioridades. Deixa eu dar um exemplo, vou dar um exemplo. Ontem o pastor Leandro me procurou, ou foi sexta noite. Sábado que vem vai ser a final da Copa Libertadores. E quem é que vai jogar? Qual é o time que vai jogar? Como é? Flamengo? Flamengo, é? Flamengo. E quem mais? River Plate, tá vendo? Tá vendo? E o pastor Leandro começou a pensar assim, ele disse: rapaz, no horário do jogo é o horário principal do nosso ensaio. Como é que vai ficar essa macharada que é fã, né? Que são os torcedores do Flamengo, e que deveriam estar ensaiando para o sonho. O pastor Leandro ficou em dúvida. O pastor Leandro ficou em dúvida da prioridade dos homens que vão estar ensaiando nas diversas artes. Se fosse eu ia fazer o teste, né? Mas como não é eu ia fazer. Agora eu vou ver. E tem mais, quem não viesse, né? Tem mais 200 querendo te substituir. Mas, pastor Leandro, entendendo, e eu entendo, olha, eu não estou usando isso aqui, eu acho que você não está escolhendo entre Deus, cá entre nós, eu acho que o pessoal ensaia demais, mas é porque os ensaios são menos eficientes do que deveriam ser. Vou dar uma aula no início do ano sobre ensaios eficientes, me lembra isso aí, tá? Tem uma dica para você diminuir em 50% o seu tempo de ensaio de todas as áreas, música, tudo. Chama-se ensaios eficientes, mas de qualquer forma. Então eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que isso aqui é uma escolha entre Jesus e Flamengo. Eu acho que eu não chego a esse ponto. Mas que é uma escolha entre o sonho de Natal, a priorização, qual é a minha prioridade? É ensaio para esse sonho de Natal ou o Flamengo? Isso aí de certeza. De certeza. Bem, o pastor Leandro, ele pensou numa solução, eu achei interessante. Ele vai diminuir o pecado, né? Ele vai só um pouco de pecado. Ele vai transmitir aqui atrás, no telão, né? Na TV, só o segundo tempo. Então vai ser menos pecado, entendeu? Vamos dividir, vamos ficar um pé no sonho e um pé no Flamengo. E assim Deus está constantemente testando o nosso coração para eu saber quais são as minhas prioridades. Porque foi esse o problema lá do início, quando
Adão foi testado entre Deus e uma mulher. Quem ganhou? A mulher. A mulher era a prioridade de Adão e não Deus. Em nossa vida nós vamos ter isso. Agora, se essa final fosse no domingo, no horário do nosso culto, aí sim você estaria escolhendo entre Deus e futebol. Aí o negócio seria sério. Por isso que eu gosto dessa igreja que tem 3 cultos. Eu falto de manhã, eu venho à noite. Então a Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito, foi levado para o deserto. Eu creio que um dia nós vamos descobrir que esse deserto é o mesmo lugar onde um dia tinha sido o paraíso. É uma opinião, isso é teoria. 40 dias no deserto, que um dia tinha sido um jardim. E eu creio que Adão e Eva passaram 40 dias no jardim, antes do pecado. Teoria davidiana, não tem nada disso na Bíblia. Quando chegar no céu, vou ver se a minha teoria estava certa. Agora, veja só. Nesse primeiro aqui, após 40 dias de jejum, 40 dias e noites, ele teve fome. Satanás, ele sempre vai tentar você na área da sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Sua fraqueza é sexo? Pois pode contar que é ali que Deus vai ter, porque Deus quer saber se Ele é o Senhor, ou se sexo, seja homossexualismo, ou pornografia, ou mulherismo, entendeu? Qual é a sua prioridade? Deus quer que você saiba. O seu problema é dinheiro, você tem um problema com dinheiro, Deus vai testar o seu coração. O seu problema é apetite, Deus vai testar o seu coração. Deus precisa ser prioridade em tudo, e Ele vai testar o coração, porque só quando nós sabemos que nós temos concorrentes, que nossas paixões, que o dinheiro, que sexo, essas coisas são concorrentes dele, é que nós podemos então nos fortalecer e priorizar a Deus. Por isso, o que Deus está permitindo aqui com Jesus, e que Ele descreve aqui, é para eu saber das minhas fraquezas. Satanás vai atacar nas minhas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? É na hora que falta dinheiro, você confiar em Deus? É na hora da enfermidade, você faltar a confiar em Deus? Quando falta o homem, você confiar em Deus? Quando falta mulher, você confiar em Deus? Qual é a área da sua fraqueza? É isso que Deus quer que você entenda, que você procure saber. Que Satanás vai atacar você então na área da sua fragilidade, da sua fraqueza. Essa é a área. E tentação só é verdadeira tentação quando é na área da sua fraqueza. Eu já disse muitas vezes, o cara chegar e botar um monte de macunha aqui e me oferecer, o cara não vai me tentar, nem algo. Primeiro, eu não gosto nem do cheiro. Eu morei um ano num lugar que você entrava à noite, era tanta fumaça de maconha saindo debaixo da porta numa casa de estudantes. Cara, aquilo era, você tinha que entrar assim. Nunca foi tentação. Odeio você ficar alterado na cabeça. Mas tem outras coisas que seriam. Entendeu? Uma grande oportunidade financeira. Entendeu? Aí já seria outra questão. Então Satanás, ele vai nos tentar na nossa área de risco.
E Deus quer que a gente conheça. Você precisa saber quais são as suas áreas de risco. Você já sabe as suas áreas de risco? Quantos aqui você já sabe mais ou menos as suas áreas de risco? Se você não sabe, Deus vai te permitir ser tentado nessas áreas, porque Ele quer que você certifique-se de que você está bem, que Ele é prioridade na hora de você ter que escolher entre o Flamengo e o seu ensaio. Por exemplo, eu tenho alunos que ligaram ainda ontem de manhã, último dia de aula de inglês, aí disseram assim: olha, a gente não vai poder ir hoje porque nós temos ensaio a manhã toda. Eu já tinha falado sobre isso aqui, né? Sobre você perder prova, perder curso que seu pai está pagando. Obviamente, para esses que me ligaram, a prioridade entre estudar e fazer sonho não tem nem comparação, é o sonho. Agora, entre o sonho e a Libertadores, aí já pegou, você entendeu? Jesus, então, aqui ele responde ele assim, olha só, o que é importante aqui? Muitas vezes quando nós falamos sobre essa tentação de Jesus, nós falamos sobre as 3 tentações, né? De transformar a pedra em pão, de se jogar lá de cima do templo, tá? O risco, a tentação do risco, de alta adrenalina, de risco, e da soberba, do poder, né? Mas na verdade há uma 4ª tentação aqui, e eu acho que essa é tão importante quanto as outras 3, e essa tentação acontece 2 vezes. Então na verdade são 5 tentações aqui, e 2 são a mesma tentação 2 vezes, porque Satanás achava que se houvesse um lugar onde ele podia atingir Jesus, seria nesse. E Deus, Pai, também queria que se houvesse uma área de fraqueza, Jesus tinha que certificar dessa uma área da sua vida: se fores filho de Deus. Você já teve essa tentação? Será que tu é mesmo? E se tu morrer? Tu vai para o inferno? Mas você mentiu. Você mentiu. Como é que o Filho de Deus mente? Esta noite te pedirei a tua alma. Satanás até cita versículos, não cita? Você já teve essa tentação? Quantos já tiveram essa tentação? De duvidar se você realmente é de Deus? Já teve essa tentação? Deus sabia que todos nós íamos passar. Eu creio que quase todo crente vai passar por essa tentação em algum momento da sua vida. Isso aconteceu logo depois do batismo de Jesus. É interessante, Jesus tinha terminado de se batizar e vem essa tentação: se és filho de Deus. E lá no batismo, o Espírito Santo desceu em forma visível de pomba e falou: este é o meu filho amado, ouçam-no. Mas Deus, veja só, quando Jesus reage a essa tentação, preste bem atenção como é que ele reage. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Deus quer que a gente entenda, que eu entenda, que você entenda na nossa vida, gente, o que determina as coisas não é o meu sentimento, a minha necessidade, a minha paixão, é a palavra de Deus que determina. Milhares de pentecostais, elas procuram o dom de línguas, porque tendo o dom de línguas e falando em línguas estranhas, elas se certificam mais uma vez: eu sou filho de Deus. Se eu não tivesse, se eu não falasse, aí eu não sabia, mas como eu falo as línguas, então isso me acalma o coração e me certifica de que eu sou filho de Deus.
Eu já contei a história, quando eu era criança, eu comecei a passar por essa dúvida durante quase um ano. O diabo andou lá em casa. Eu descobri anos depois que meu outro irmão pensou até em suicídio. O irmão lá da França, nesse período. A mesma tentação. Ele esquematizando, se Jesus voltasse, como é que ele ia fazer? Porque ele não ia para o céu. Porque se és filho de Deus, então... E naquele período da minha vida, eu já não queria ser pastor, né? E nem, né, não queria ser pastor, nem missionário, entendeu? Porque esse pessoal é tudo pobre. Está vendo a minha área de fraqueza? Entendeu? Desde lá você começa a ver isso na própria criança. Mas eu pensei um dia, cara, se fosse preciso Deus me chamar para ser pastor, não seria tão mal assim, porque pelo menos aí eu ia saber que eu era filho de Deus. Porque Deus não ia chamar um bandido, um filho do cão para ser pastor. Olha a cabeça de um menino de 8 anos. Mas só tem um problema. Jesus tinha terminado de ter, né, o Espírito Santo aparecendo em forma visível, e uma voz do céu que dizia, e assim mesmo a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Passou na cabeça de Jesus: será que você é mesmo? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado. Tentado significa que passou na cabeça dele. Se eu disser para você, cara, aí eu senti aquele cheiro daquela maconha, cara, eu fiquei tentado. Estou mentindo. Maconha me dá raiva, não tem tentação nenhuma. Eu não quero nem pegar aquele cheiro perto de mim. Já fui oferecido nos meus anos de faculdade, doutorado, muita maconha. Eu fui para uma festa uma vez que eu não sabia, tudo o que tinha lá era maconha. Era sorvete de maconha, bolo de maconha, torta de maconha, suco de maconha, né? Cara, eu saí com fome, não tinha, até na carne tinha maconha. Cara, aí alguém diz: olha, tem um pouquinho de maconha e tudo, Davi, tá tudo? Obrigado, obrigado por me avisar. Eu, né, saí, fui lanchar na McDonald's. Maconha não, perder a cabeça não. Jesus, a Bíblia diz, foi tentado como nós fomos tentados. Não significa que passou na cabeça dele: será que tu és? E aqui a solução que Satanás diz: faça um milagre, faça transformar essa pedra em pão. Aí é prova de que você é filho de Deus. Fale numa língua estranha, e aí você prova que você é filho de Deus. Está entendendo? Ou seja, lá nas montanhas na América do Norte, tem uns pentecostais que uma vez por ano pegam muitas cobras cascavel, colocam numa caixa, e os homens naquele dia, e as mulheres, mas principalmente os homens, eles vão e botam a mão dentro daquela caixa cheia de cascavel, para provar que eles são filhos de Deus. Todo ano morre alguém. São formas erradas. E Jesus então, quando ele confronta essa tentação, olha como é que ele confronta. Ele diz, pois a Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que faz você ser salvo e ter certeza de que você é salvo, que você é filho de Deus, não é uma experiência de línguas, não é botar seu braço entre os cascavéis, não é você ser chamado como pastor, não é você ter uma experiência, não é você ter uma visão. O que dá a você a certeza é a promessa de Deus que não mente. E ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, Senhor, chefe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto final. Você creu, você está salvo. Mas coisa nenhuma. Você creu no Senhor, entregou a vida para Ele ser Senhor, você é salvo. E a todos quanto receberam Jesus,
deu-lhes o poder de se transformarem em filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É a palavra de Deus que nos dá a certeza, é a palavra de Deus que nos garante, não é uma experiência. Essa é a primeira grande lição da primeira tentação de Jesus. A prova de que você é filho de Deus é porque Deus falou, e como nós dizíamos na minha adolescência, falou, está falado. Deus falou, está falado. Então o diabo levou ele, na segunda ele levou ele para um... Cadê minha água? Ah, obrigado. Levou ele para o ponto mais alto do templo. Agora nós vamos para uma tentação de jovens. Adrenalina, né? Ontem eu ouvi assim, durante uma meia hora, alguém naquelas ruas recentemente pavimentadas, bem lisinhas, boas, né, sem buraco. Alguém tinha uma moto e estavam assim numa velocidade estúpida. Você ouvia pelo momento que ele saía de uma ponta para outra, e estava ali rodando o Campos Elíseos naquelas ruas melhores. Arriscando a vida, porque adrenalina. Tem gente que tem esse problema. Tem gente que gosta de adrenalina. Eu tinha um amigo, hoje ele é meu amigo. Eu não era amigo dele nessa época, graças a Deus, Deus o salvou do seu pecado. Ele não tinha necessidade, ele ganhava bem, ele tinha dinheiro, a família dele tinha dinheiro, mas ele roubava, ele entrava nas casas, assaltava a casa, ele roubava, e ele não levava arma. Ele roubava só pela adrenalina de poder entrar numa casa, sair de fininho e arriscar com pessoas dentro da casa, para sentir a adrenalina. Ele podia ser morto, isso, entendeu? Mas a adrenalina que aquilo gerava. Ele frequentava uma igreja, ele era jovem, ele roubava o carro das pessoas enquanto estavam em culto, só pela adrenalina das pessoas depois estarem procurando quem era o ladrão. Satanás leva Jesus lá para o ponto mais alto do templo e diz: pula, ninguém vai ver que você pegou essa mulher. Gente, primeiro, o diabo é o pai da mentira. Quando Satanás diz para você: ninguém vai saber, pode ter certeza que uma coisa, Deus já sabe. Não tem certeza? Deus já sabe, então dele você não escapa. Mas segundo, quando Satanás diz assim: olha, ninguém vai ver, ninguém vai saber que você roubou esse dinheiro, ninguém, não tem como e descobrirem que você está com esse apartamento no Guarujá, esse triplex, não tem como, está tudo. Pode contar que Satanás também já tem alguém com celular filmando para quando você for cair, entendeu? Ele já preparou, ele veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para enriquecer ninguém. Quando ele diz assim: ninguém vai saber dessa escapada sua, ninguém vai saber, pode contar que ele já está com alguém no celular já filmando, para desgraçar a sua vida. Você entendeu? O diabo mente pra caramba, mente. E ele diz: pula lá de cima que não vai acontecer nada. Olha a tentação. Outras pessoas, né? Você já passou por essa tentação do risco, né? Essa tentação, arrisca, vai dar certo, E o diabo fica falando ali. Anos atrás, quando eu era criança, boba, criança ela não pensa enquanto não sentar a tampa, né? Você não pensa no prejuízo das outras pessoas, você está pensando só na emoção. Aí nós tínhamos um morro lá em casa, que devia ser mais ou menos, deixa eu ver, vai ser metade do espaço do chão, mais ou menos mais ou menos assim, era uns 5 metros,
uns 5 metros de altura. Aí um dia, tinha uns colegas lá em casa, e eu tinha uma espada de madeira toda bonita, que meu pai tinha feito por uma peça de teatro. Era uma espada de pirata, inclusive. Aí todo mundo queria a minha espada. E a tarde toda a gente ficou lutando de espada, matando uns aos outros. E aí chegou uma hora, eu digo, rapaz, eu vou pregar uma peça. Eu tinha uma espada feita de cabo de vassoura, só com aquele pedaço pregado ali. Aí eu botei ele atrás da minha perna. Aí um dos rapazes mais afoitos, eu digo, eu vou dar essa espada para quem pular daqui de cima. Rapaz, o cara não pensou 2 vezes, ele correu, pulou lá de cima, se arrebentou lá embaixo, torceu, foi pro pronto-socorro, tiveram que engessar o pé dele, e quando ele caiu lá no buraco, lá embaixo, ele, minha espada, ele já morrendo lá, minha espada, eu digo, tá aqui tua espada. Segunda tentação de Jesus, ele foi, primeiro ele repete essa, se tu és filho de Deus, se és filho de Deus, né? Faça essa loucura, que Deus vai resolver teu problema. Não, Deus nunca disse que ele vai resolver. Aliás, Jesus responde ele assim, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Você não tem dinheiro para comprar aquilo ali, não fica achando que Deus vai ter que resolver o seu problema, não. Você vai passar, vão cortar a tua luz, isso sim. Não fica pensando que você vai obrigar Deus a te servir. Não. Deus prometeu pão e roupa. Ele não te prometeu ar-condicionado. Então você tem que cair na real, porque vai ser cobrado em real, e você tem que gastar o que você tem. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois disso, o diabo levou ele para um monte muito alto, como nós falamos um pouco, e dessa vez ele não repete se tu és filho de Deus, ele diz simplesmente, ele diz assim, tudo isso aqui é meu para dar, essa autoridade foi dada a mim, mas não por Deus, pelo homem, que desobedecia a Deus. E quando o homem dá autoridade para alguém, mas em desobediência a Deus, não tem autoridade nenhuma. Não? Você entendeu? O dono da empresa diz assim, olha, você não pode mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro aqui, desse caixa aqui, reservado para eventualidades. Aí o gerente chega para um subordinado e diz, olha, não, pode pegar dinheiro lá da caixinha, eu estou autorizando. Aí o cara pega e se arrebenta. Quem autorizou? O gerente. Sim, mas o gerente, a autoridade dele não vale nada se o dono não autorizou o gerente. Estão ensaiando para o sonho? Deu para entender? Então, na verdade, Satanás não tinha autoridade nenhuma, mas ele se achava com autoridade. Por quê? Porque o homem, o gerente, tinha autorizado ele, mas o homem não estava, o homem é autorizado, tinha desobedecido o dono. E ele então aqui, ele diz assim, ele mostrou, ele disse, te darei tudo isso. E essas citações que ele faz são do livro de Deuteronômio, capítulo 6, tá? Aquele de não ponha o seu Senhor à prova. Em Êxodo também 15, 25, sobre essa questão de não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aqui Satanás, ele diz assim, olha, eu vou te dar tudo isso. Agora ele tentou Jesus. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos acender só esses daqui e apagar as luzes de cima. Apague todas as
Apague todas essas luzes de cima e vamos acender só essa. Isso. Está menos complicado. Pode apagar as outras. Dá para ser? Pronto, pronto. Apagar. Pronto. Dá para ver, né? Se não dá para ver, dá para ouvir. Agora seu teste de audição. Meu teste de visão. Então quando ele diz assim, eu te darei tudo isso se você prostrar e me adorares ou me deres culto. Jesus responde, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a Ele sirva. Preste culto, é a mesma palavra, sirva. Sirva só a Deus. Por isso que a Bíblia nos chama servos de Deus, servos do Altíssimo. Ou seja, Satanás ele vai em cima daquilo que para muitas pessoas, poder, fama, dinheiro, né? Isso é o grande concorrente. Aliás, Jesus coloca isso como o grande concorrente, principalmente para os homens. É o grande concorrente de Deus. Por um bom emprego, um bom salário, eu troco a minha família, que eles vão para o inferno, mas eu vou viajar, vou embora para outro lugar, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Você tem que parar para pensar. Se você não está trocando Deus e o bem da sua família por dinheiro, Deus vai testar o seu coração. Você tem que pensar muito bem. Nem toda oferta vem de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus vêm sem nenhum contratempo. Agora eu estava procurando um emprego, graças a Deus achei um emprego. Eu só não vou poder mais assistir nenhum culto porque o dia principal é domingo. Eu já te digo, esse trabalho não é do Senhor. É uma oferta da terceira tentação de Jesus. É uma oferta do inimigo. E agora vai restar saber se o dinheiro é mais importante ou se Deus é mais importante na sua vida, e Deus quer que você saiba. Deus vai testar o seu coração, é isso que Ele está testando. Depois disso, olha só o que diz. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. O que a gente aprende? Quando Jesus venceu as tentações, Ele não deu mole para o diabo, Ele não se entregou ao diabo, Ele não cedeu ao diabo, Ele foi forte, resistiu ao diabo, como Tiago capítulo 4, verso 7 diz, resista ao diabo, achega-te a Deus, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Ele resistiu ao diabo, e quando ele resistiu ao diabo, e quando você resiste ao diabo, acontecem 3 coisas bacanas, 3 coisas fantásticas. Primeiro, os anjos vieram servi-lo. Você quer anjo ao seu redor? Quantos querem anjo ao seu redor? Você quer anjo ao seu redor? Dá até arrepio, não dá não? Os anjos vêm te servir. Faça uma experiência. A próxima vez que isso acontecer, que você resiste ao diabo, aproveite aquele momento para orar. É o melhor momento de oração que existe. Resista ao diabo. Quando você resiste ao diabo, os anjos, a Bíblia diz, vem te servir. Vem te servir. Vem cuidar de você. Vem ver o que está faltando. Você ganhou, agora você ganha a medalha. Você resistiu ao diabo. Você ganhou. Você botou ele na lona. Segundo, quando você resiste ao diabo, ele vai embora. Tiago capítulo 4 diz isso aí. Submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de você. O diabo tem como a sua essência, do seu caráter. Se você um dia conhecesse o diabo em pessoa, espero que isso não aconteça. Uma vez um cara querendo pregar uma peça, no amigo dele, se vestiu encapuzado, todo encapuzado de preto, com os 2 chifres aqui, esperou. O amigo dele morava num becozinho escuro. Aí quando o amigo dele vem subindo lá para a casa dele à noite, no escuro, aí o cara pula na frente dele, eu sou o diabo, para espantar o amigo dele. Aí, só que não deu certo. O amigo dele disse assim, prazer em conhecê-lo, eu já conheço a sua irmã há muito tempo.
Quando... O pessoal então tentando pensar aí. Quando você resiste ao diabo, ele é um cara cheio de orgulho. Ele é um bicho orgulhoso. Foi isso que levou ele à queda. É um bicho orgulhoso. E quando ele não consegue dobrar você, ele vai embora. Ele vai embora. Vai esperar uma outra hora. Ele não fica perto da onde ele não manda. E quando você resiste o diabo, ele se irrita com essa atitude, ele vai embora. E você vai ter alento, você vai ter descanso por um tempo. Terceira coisa, no livro de Lucas, capítulo 4, onde fala desse mesmo episódio, olha só o que diz. Lucas capítulo 4. E terminado, verso 13, Lucas 4, 13 diz: quando terminado essas coisas, essas tentações, o diabo o deixou até uma ocasião mais oportuna. E Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Você quer ter poder do Espírito? Resista ao diabo. Você quer ter poder do Espírito? Poder na oração? Poder no seu ministério? Resista ao diabo. E espalhou-se a fama dele por toda aquela região. Terceiro, a sua influência vai aumentar quando você resiste ao diabo. Por isso que Deus quer que você resista ao diabo. Para você resistir ao diabo, você tem que ser testado, você tem que ser tentado. Se você nunca for tentado, você nunca vai resistir. E se você resistir, você pode ter 3 vitórias: os anjos, poder do Espírito e sua influência pode se multiplicar. E é isso que Deus quer para você. Finalizando, como é que Satanás resistiu em cada momento desse ao diabo? Como é que Satanás resistiu ao diabo? Em cada um dos episódios, note que Jesus citou versículos. Efésios capítulo 6, verso 17, ele disse: pegue a espada do Espírito. Pegue a espada do Espírito, a arma que você vai se defender e você vai atacar, que é a palavra citada, a palavra falada, rima, da onde vem rimar, de poesia, de versos. A rima, a palavra proferida. Jesus, em cada um desses casos, ele nos ensina a resistir ao diabo. É citando versículos na cara do cão. Entendeu como é a coisa? É falar. Satanás não gosta da palavra de Deus, porque ele sabe que essa palavra é viva, é eficaz. Essa palavra é o que garante o futuro. Essa palavra que garante a salvação. Essa palavra é o que faz a gente viver. Essa palavra, não nossos sentimentos, não nossas emoções, não nossas experiências, mas é a palavra de Deus. Quando Deus fala, está falado. E quando nós falamos isso para o diabo, está falado. E não tem volta, porque a palavra é do Senhor. Por isso que nós estudamos, memorizamos. Você precisa conhecer essa palavra para falar para o diabo, se possível em voz alta. Que Satanás se fugirá de você. Você resistirá ao diabo. Use essa palavra. Por isso nós estudamos a palavra. Por isso parabéns a você que estudou esse ano todo, terminou esse ano letivo de boa forma. Você que vem, assiste, escuta, aprende, faz as meditações. Durante essa época do sonho de Natal, continua a fazer suas meditações, mesmo não tendo aulas. Porque é uma época que as tentações vão aumentar. Satanás acha que essa época é uma época mais oportuna. O que é que nós diremos para Satanás? Vem, que não tem. Você vai levar umas lapadas dos filhos de Deus, para a honra e glória de Jesus. Vamos usar essa palavra durante esse período todinho, até dia 9 de fevereiro. Vamos golpear esse inimigo do Senhor. Oremos. Pai querido, abençoe os seus filhos. Que diante de cada tentação, seja pequenos, médios ou grandes, novos ou velhos, ou intermediários, Senhor, que cada um de nós que já te tem como Senhor de sua vida, nós possamos, Senhor, usar dessa sabedoria que nos deste, dessa instrução que nos deste, para resistirmos ao diabo e vencermos as tentações, como um dia tu fizeste, Senhor, e se tornasse o nosso campeão.
Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos ensina a vencermos tentações, resistirmos aos diabos, termos sucesso em nossa vida. Pai, que o teu povo possa também assim atuar e resistir ao diabo. É o que te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe.